A CPAD convida a todos para a 23ª Conferência de Escola Dominical em João Pessoa, Paraíba. Plenárias, seminários e workshops de 17 a 20 de setembro na Assembleia de Deus, Avenida Coelho, Lisboa, 553, Jaguaribe, com a presença de Cláudio Honor de Andrade, Alexandre Coelho, Elianai Cabral, César Moisés e tantos outros. Inscrições e informações no site editoracpad.com.br/eventos. 23ª Conferência de Escola Dominical em João Pessoa, uma realização CPAD. Subsídios. Lições bíblicas. Jovens. Lição 12. Os discípulos de Jesus e a participação política. A paz do Senhor, querido professor, querida professora, mais uma vez aqui juntos para trazermos uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical da classe de jovens. Nesta oportunidade nós estaremos estudando juntos a lição de número 12. Vamos trazer algumas reflexões, alguns conceitos que você poderá utilizar em sala de aula para que possa ter uma aula com qualidade. E os seus alunos certamente serão impactados por esta aula. Como já afirmamos, o tema fala sobre participação política. Será que nós encontramos nas Escrituras Sagradas alguma recomendação, algum princípio acerca desse assunto? Sim, encontramos também. Nós vamos perceber que as Escrituras possuem fundamentos, possuem princípios para que possamos entender a forma adequada em que nós nos relacionamos com a política. E para começarmos a nossa discussão, a nossa reflexão, e inclusive você fará isso com os seus alunos, nós precisamos definir o que é política. Aqui no primeiro tópico nós tratamos desse assunto. Em relação ao Estado, o termo ele pode aludir tanto ao modo como os governantes administram e escolhem as melhores opções para a nação, assim como o processo pelo qual o povo elege os seus representantes para o exercício do poder. Daqui uma definição clássica acerca de política. Mas o fato é que a política ela é inerente à vida humana. A política ela faz parte da vida em sociedade. E aqui, desde logo, nós já começamos a trazer alguns itens que você pode trabalhar em sala de aula. Não é incomum nós ouvirmos algumas pessoas afirmarem que elas não gostam de política e afirmam que política é coisa somente de políticos, de deputados, senadores, prefeitos, enfim. Há essas pessoas que ocupam cargos no poder executivo ou no poder legislativo, ou até mesmo aquelas que estão envolvidas com as atividades político-partidárias. Mas isso é um equívoco. Esse pensamento, ele é equivocado, pois a política, ela faz parte da vida humana. Onde há relacionamento humano, existe política. Porque numa definição mais simplória da política, a política é a arte de bem administrar. Quanto mais a sociedade ela não participa do processo político, não quer saber como anda a administração do seu município, do seu estado e também do seu país, essa passividade ou essa posição apolítica, ela gera ainda mais uma sociedade que tem problemas, que tem defeitos. Em verdade, nós precisamos desenvolver uma boa política, influenciar, precisamos conhecer bem a política. E para nós, em relação a uma perspectiva cristã, já que nós estamos falando aqui sobre política e agora o relacionamento entre política e cristianismo, nós precisamos enfatizar no primeiro momento, e é isso que você poderá fazer em sala de aula. Dialogue com seus alunos sobre isso. Falar sobre participação dos cristãos na política não quer dizer necessariamente
o relacionamento entre igreja e Estado, de forma alguma. Nós sabemos que o Estado brasileiro é um Estado laico. O que significa um Estado laico? Um Estado laico é um Estado em que não se adota uma determinada religião como oficial, como é o caso do Brasil. O Brasil é um país laico. Então, as atividades de Estado e as atividades da igreja devem estar separadas, com certeza. Porém, isso não proíbe que os cristãos, enquanto cidadãos dessa sociedade brasileira, não possam participar da vida em sociedade. Não só podem, como devem também. Mas quais seriam, então, os princípios que nós encontramos nas Escrituras Sagradas acerca da participação do cristão em relação à política? Há, principalmente, uma declaração do Senhor Jesus que ratifica isso que nós havíamos afirmado acerca da separação entre igreja e Estado. O Senhor Jesus, ele disse o seguinte, lá em Lucas capítulo 20 e o verso de número 25, essa que é uma declaração conhecida do Senhor Jesus, tanto entre nós que somos cristãos e também aquelas pessoas que não são cristãs, conhecem esta declaração do Senhor Jesus quando ele afirma: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que ele está dizendo aqui? Ele está fazendo uma separação entre a atividade do Estado e a nossa devoção a Deus, ou seja, cada coisa no seu devido lugar. Significa que nós podemos sim participar e influenciar os rumos da política, mas sem unir o Estado com a igreja. Porque historicamente, quando isso aconteceu, foi um grande prejuízo para a própria igreja. Discuta com seus alunos sobre esse tema em sala de aula. Reflita sobre isso, que é diferente a igreja se relacionar com o Estado do cristão se relacionar com a política. Aqui nós estamos falando do cristão participando da política. Há um outro princípio também que nós precisamos considerar, e você deverá considerar em sala de aula, que é o princípio da obediência às autoridades. Na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, versos 1 e 2, nós encontramos a seguinte afirmação do apóstolo Paulo. Ele diz: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste às autoridades, resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Observe, aqui nós temos um princípio bíblico de obediência às autoridades. O povo de Deus, enquanto escolhidos de Deus, enquanto devotos a Deus, segundo o senhorio de Cristo, também devem obediência dentro dos limites bíblicos às autoridades civis que foram constituídas para governar o Estado, no nosso caso, o Estado brasileiro. A partir dessa premissa, nós chegamos agora ao tópico de número 3 da nossa lição, que diz respeito à responsabilidade política do cristão. Além de ser um direito, é também um dever a nossa participação política. Sim, no Brasil nós sabemos que o voto é um direito, mas é também uma obrigação por parte de todo cidadão. Votar, como diz Charles Colson, votar é o nosso primeiro dever cívico. Se você não vota, está abandonando a obrigação bíblica de ser um cidadão responsável. Olha só, certamente a maioria dos seus alunos, eles são eleitores e eles podem participar do processo eleitoral, de forma que, então, eles também podem participar da política. Mas como se deve dar essa participação na política? E aqui nós encontramos o conceito de voto consciente. E o que é o chamado voto consciente? O voto consciente é aquele que eu exerço
o meu direito de forma livre, a partir de uma reflexão prévia, avaliando as propostas, avaliando o perfil dos candidatos, avaliando inclusive a sua vida pregressa. E aqui também a lição vai trazer algumas recomendações. Primeiro, o voto deve ser precedido de avaliação dos candidatos e de suas propostas. Avaliar inclusive a ideologia do partido e também do candidato que você pretende votar. Porque é importante você ressaltar isso aos seus alunos. Qual é a ideologia daquele candidato? A qual partido político ele está vinculado? Aquele partido, as ideias estão em consonância com os princípios bíblicos? Veja, você precisa formar no seu aluno esse discernimento bíblico. O seu aluno deve ter a maturidade bíblica e espiritual para escolher um determinado candidato que encontre ressonância no perfil de um político que observe, no mínimo, os princípios bíblicos. Não necessariamente deva ser um político cristão, não necessariamente. Você precisa avaliar o perfil enquanto pessoa pública, enquanto a ideologia que ele diz professar. Opte por candidatos que defendam a vida, a família tradicional, a dignidade da pessoa humana e a defesa das liberdades civis e inclusive religiosas. Sim, ora, se nós estamos falando em votar a partir de princípios bíblicos, esse candidato que nós escolheremos, ele também então deve apresentar propostas que defendam sempre a família tradicional, o direito à liberdade religiosa e sempre o direito à vida. Tome cuidado com aqueles políticos que têm a intenção de comprar votos. O cristão nunca deve vender o seu voto, de forma alguma. O voto do cristão é um voto livre, um voto independente, que ele vota segundo a sua consciência, a partir dos seus princípios bíblicos. Nós não podemos transigir de forma alguma com os nossos valores. A partir daí, nós podemos então concluir, fazendo uma recapitulação desta aula, que o cristão ele pode participar da vida pública em sociedade, exercendo o voto, mas exercendo com responsabilidade. Então, fale com seus alunos sobre esses temas e sempre instigue-os a que desenvolva o hábito de acompanhar a vida política do país. O cristão ele deve ter uma visão muito clara dos acontecimentos sociais e principalmente daquilo que está acontecendo na política do nosso país, para que ele possa, no momento adequado, tomar uma decisão correta acerca desses temas e que isso fique arraigado na sua forma de pensar e na sua forma de decidir sobre tudo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério, que Deus abençoe os seus alunos, em nome de Jesus. Amém. CPAD, 75 anos. A editora da Escola Dominical.